Surgiu uma moda de defendermos Marta em relação a Maria, quando Jesus claramente dá um puxão de orelha no comportamento de Marta. Isso me deixa louco, porque o texto claramente mostra Jesus criticando o comportamento da Marta. Mas, em muitos círculos, nós temos uma aceitação do comportamento de Marta, diferentemente do que Jesus estava fazendo naquele momento. A gente precisa entender que Jesus estava questionando efetivamente. Ah, não, mas Marta é trabalhadora. Sabe por que isso acontece? Porque nós achamos Maria preguiçosa. O comportamento da Marta é muito mais aceitável para o nosso estilo de viver, tanto em sociedade quanto igreja. Mas Jesus espera que sejamos mais Maria e menos Marta. Vamos olhar o texto. Está lá em Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher, Maria, chamada Marta, o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O texto é forte, porque Maria, imbuída do espírito de trabalho que ela tinha, ela chega até Jesus e fala: Senhor, repreenda Maria, ela está errada, ela está preguiçosa aos teus pés enquanto eu trabalho. No pensamento atual de muitas pessoas, Jesus deveria efetivamente ter repreendido a Maria. Deveria ter dito a Maria que ajudasse a Marta. Mas Jesus olha para Maria e diz que a postura da Maria era melhor. Por quê? Porque Maria parou para ouvir Jesus. Se a gente for olhar o texto de Hebreus, a gente vai ver que Jesus, ele é o nosso sábado. Deus descansou no sétimo dia. E o descanso não é simplesmente um momento para desfrutar de um relaxamento do corpo. O descanso, biblicamente estabelecido lá no sétimo dia da criação, estabelecido, era um dia de delícia, era um dia de ouvir a Deus, era um dia de entender os planos do Senhor para nós. Marta estava preocupada com uma série de coisas, Maria parou para ouvir Jesus. E o que acontece nas nossas igrejas? Muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas e ouvindo pouco a Jesus. Isso é triste. E o problema disso é que nós precisamos condenar a Maria, porque nós somos Marta, porque nós trabalhamos fora de um relacionamento com Jesus. Por que muitos pastores caem? Muitos começaram muito bem, muitos começaram com fervor, com calor, com uma energia, cheios da presença do Espírito Santo. Por que eles caem? Eles caem porque o trabalho os consome de tal maneira que os afasta de ouvir a voz do Senhor. Nós vivemos numa sociedade em que ficou bonito trabalhar o tempo inteiro. Trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitos dizem que se você não fizer isso, você não vai prosperar na vida. Jesus disse: o mais importante é desfrutar da minha presença. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirada. Se chegasse um imperador na casa de alguém, as pessoas parariam para ouvir. O imperador decidiu falar alguma coisa, o presidente da república, as pessoas param para ouvir. Marta tinha um monte de coisas para fazer, do cerimonial lá que ela queria fazer, mas ela não estava ouvindo aquele que era o Senhor do universo. Jesus estava ali pouco tempo antes de ir para a cruz e ele queria ensinar as pessoas, ele queria pastorear, ele queria cuidar. Ele não estava preocupado com comida. A gente tem a passagem com a samaritana
que os discípulos chegaram lá com comida e ele disse: eu tenho uma comida que é fazer a vontade do meu Pai. No deserto, Jesus recebeu alimento dos anjos. Jesus não precisa ser alimentado por nós. Jesus não precisa de nada humano que nós possamos fazer. O que a gente precisa é ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor não é preguiça. Ouvir ao Senhor não é ter uma atitude desleixada. Ouvir o Senhor é parar para receber dele as instruções. Paulo foi um homem extremamente trabalhador no Evangelho, mas ele sempre desfrutava da presença do Senhor. Ele falava o quanto ele orava, o quanto ele buscava, e em determinados momentos Deus colocou ele dentro de uma prisão. Numa prisão você não faz nada, você simplesmente passa tempo na presença do Senhor, e diz que em Roma, inclusive, as pessoas vinham até ele para ouvir o Evangelho. Não é o quanto você faz, é o quanto você recebe de Jesus. É isso que faz diferença no Evangelho. Não são as suas obras, é o que Jesus faz através de você. Não se engane, muitas pessoas na igreja têm passado por um esgotamento, burnout, porque estão trabalhando demais e ouvindo pouco o Senhor. Escute o que eu estou dizendo nesse momento para você. Essa é uma revelação profunda. Às vezes você está trabalhando demais, perdendo a sua família, perdendo seu tempo com o Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor para saber escolher aquilo que você vai fazer e aquilo que você não vai fazer. Tudo aquilo que você faz que Jesus não te pediu é pecado, e ele vai cobrar de você aquilo que ele queria te dar. Então entenda, precisamos ser como Maria, que na presença de Jesus, quando Jesus está com ele, ela se prostra e ouve. Marta não tinha tempo para ouvir Jesus porque ela estava trabalhando, mas nós gostamos disso. Mas Jesus prefere a atitude de Marta, então não se engane. Quem está certa é a Maria, que tem tempo para Deus, já dizia uma música de criança. Quem está certa é a Maria. Devemos ser mais Maria e menos Marta.